Olá, pessoal, que acompanham o Paradesporto Assistível da Universidade Federal de São Paulo. Sejam bem-vindos. A nossa entrevistada hoje é a Tef, né? Eu, Anderson, irei conduzir a conversa com o objetivo de discutir a experiência dentro do esporte para pessoa surda. O nosso bate-papo vai ser um pouquinho diferente do que eu sou surdo, oralizado, então irei conduzir a entrevista em Libra e também verbalizando as perguntas. Já a resposta da TEF, ela vai em Libras com a interpretação da nossa intérprete de Libra, ok? Então, a TEF é mais conhecida como Stephanie Krebs, mais conhecida como TEF, né? O sinal dela é TEF, né? Ela foi a primeira jogadora de futebol profissional aqui no Brasil, que foi o Palmeiras, né? Ela também nos contará um pouco da trajetória do movimento sudolímpico dentro de quadra e também no futebol de campo, tá? É importante também o que a TEF, ela também é formada em educação física, ela tem um histórico dentro do esporte desde criança, então ela foi descoberta com o tempo, aí conheceu o esporte de chute. Mas ela vai contar para a gente a história dela e a trajetória, tá? Então, agradecemos a presença. Bem-vindo, Tef. Bom? Olá, tudo bem? Vou me apresentar. Meu nome é Stephanie, meu sinal na Libras é esse. Eu nasci surda profunda. Não tinha nenhuma doença específica. Simplesmente Deus mandou assim. Vou fazer minha audiodescrição. Em 2015, eu sou uma pessoa branca, tá usando óculos de cabelo comprido, meus olhos são verdes, minha pele é branca. Estou usando uma camiseta da Puma. Estou sentada, sinalizando, e muito agradecida pelo Anderson e pelo projeto também, ter me convidado para essa entrevista, contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória. Antes de só fazer uma correção, aproveito e me descrever. Eu sou um homem branco, de cabelos encaracolados pretos, de barba preta também, e de camisa rosa com fundo branco. Tá bom? Obrigado. Então, Tef, conta pra gente um pouco da tua história, como o esporte surgiu dentro da tua vida. Por favor. Obrigado. Então, vou contar um pouquinho da minha história no esporte. Primeiro, antes de tudo, eu tenho 2 irmãos. Minha irmã, mais velha, ouvinte, e meu irmão é surdo. E eu sou a terceira. Eu sou a mais jovem. Meu irmão e minha irmã sempre gostaram muito de esporte. O principal mesmo era meu irmão. Antigamente, mais ou menos eu com 6 anos de idade, nesse período, meu irmão que é surdo, o sinal dele é esse, o nome dele é Jean. Esse é o sinal dele. O Jean sempre me convidava para ir junto brincar com ele, com os amigos. Perto de casa tem um ginásio e eu gostava de ir junto com ele. Então eu comecei a brincar de bola, eu percebi, eu descobri uma paixão mesmo pelo esporte. Eu tinha vontade de todo dia estar ali jogando e participando, brincando e aprendendo. Meu irmão me ensinou muitas coisas. Aí, com o tempo, eu percebi
Que, por exemplo, brincar de boneca, outras coisas eu não gostava muito. Eu queria bola, bola, bola mesmo. Então, eu não cansava de brincar de bola. Aí, com o tempo foi passando, eu tinha outros interesses também, televisão, futebol, meu irmão também. Então, eu olhava sempre, ficava pensando: nossa, eu quero ser uma atleta mesmo, eu quero, parece que eu tenho esse sentimento. Com o tempo, eu jogava sempre com homens e com mulheres, mas eu também gostava muito de jogar com meninos. Não tinha medo, não, eu tinha coragem. Mesmo que eu era. As pessoas falavam, é perigoso. Eu, não, eu quero, é só brincar, eu quero estar junto com eles. Com o tempo, mais ou menos, com 11, 12 anos que eu tinha, eu comecei a procurar um time de ouvintes. Porque onde eu morava, na cidade de Erechim, na cidade de Erechim, onde eu nasci, no Rio Grande do Sul, não tinha associação de surdos, não tinha. Não tinha muito surdo, não era muito surdo que tinha na cidade, era mais ouvinte. Então eu procurava um time feminino de futsal. Então eu queria jogar de uma forma séria, não só como brincadeira, treinar mesmo, com foco de poder viajar, participar de competições. Então eu comecei a ficar um pouco angustiada. Meu técnico falava para mim: nossa, mas você é surda, tem um certo tipo de sofrimento. O surdo não vai poder participar. Como que você vai ouvir o apito? Como? A comunicação, e eu pensava naquilo. Mas a minha família me ajudou muito. Pensava, não, não pense de forma negativa. O time de ouvintes, mais ou menos com 11, 12 anos, até hoje, ele tem essa história, entendeu? Então, minha Legal. história é essa. Legal, Pepe. Esclarecedor. Parabéns. Então, segunda pergunta. Quando e como você descobriu o esporte do surf? Então, como que eu descobri o esporte de surdos? Ótima pergunta. Como eu já expliquei, antes, né, que eu nasci em Erechim, no Rio Grande do Sul, não tinha associação de surdos, não tinha. Ok. Com o passar do tempo, eu sempre jogava com os ouvintes. Eu viajava, participava de competições, eu sozinha. Minha mãe não ia, meu pai não ia, eu sempre ia sozinha. Mais ou menos com 15 anos, meu amigo, que é surdo também, me chamou e falou: olha, tem um convite de associação de surdos lá na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Balneário Camboriú. Esse é o sinal da cidade. É a associação, da associação. A Sinal dos Surdos de Balneário Camboriú. Eu olhei assim, como assim? Eu não conhecia a Associação de Surdos. O que quer dizer isso, Associação de Surdos? Ele me explicou que a associação era filiada à federação, à CBDS, e as pessoas tinham, podia participar de brasileiro. Eu falei, nossa, não acredito. Tem mesmo possibilidade? Eu fiquei toda feliz, empolgada. Eu aceitei no primeiro momento, mas eu fiquei preocupada em relação à minha família, se ia apoiar ou não, porque eu tinha só 15 anos. Como que meu pai ia deixar, né, eu viajar para Santa Catarina, 10 horas de viagem de ônibus? Eu pensava, como que eu vou poder fazer isso? Então, agradeço a Deus que a minha mãe sempre me apoiou, sempre deixou eu ir, sempre falou assim, vai, vai mesmo. A primeira vez, com 15 anos, eu conheci uma associação de surdos. Eu fiquei maravilhada. Nossa, eu nunca tinha visto os grupos de surdos, atletas. A primeira vez que eu encontrei foi ali, em 2013. Então, de lá para cá, eu sempre ficava um pouco de surdo com um pouco de ouvintes. Perfeito, legal. Como foi a sua trajetória e desempenho no futebol para surdo? Como que foi? Conta pra gente. Bom, meu desempenho com os surdos
Na verdade, as pessoas sabem que o esporte de surdo não tem muito apoio. Falta visibilidade, falta reconhecimento, falta muita coisa ainda. Falta desenvolvimento, incentivo, né? Meu desempenho, por exemplo, na Associação de Surdos, lá em Balneário Camboriú, os treinos não eram constantes, era perto de um campeonato. Aí a gente ia treinar. Não era sempre, de uma forma sistemática, que a gente tinha que viajar, e era caro também, né, nos lugares, para fazer as competições. Então é muito difícil. Como surdo atleta, também do Brasil, da seleção brasileira, já 10 anos já que eu participei. Como que funciona? Tem um campeonato, uma vez por mês a gente treina, é um local definido, geralmente em São Paulo. Na capital é mais fácil para as pessoas poderem se locomover, né? Então, de acordo com os campeonatos, a gente fazia esse treinamento. Mas pagava do próprio bolso. A gente pagava, não tinha bolsa, atleta. Não tinha naquele momento. Não tinha recurso nenhum para a gente participar. Então, a gente pensava como? Treinava com os surdos, de acordo com os campeonatos. E também junto com os ouvintes. Treinava com os ouvintes e com os surdos. Então, meu desempenho, eu penso que para fazer parte de um alto nível de competição, tem que ter uma preparação. Então, eu ficava esperando muito tempo ter um campeonato, aí não adianta, assim. Assim, a gente não consegue treinar de uma forma musculação, com os ouvintes, junto com os surdos. E agora, o esporte, a hora melhor que a gente precisa ter agora, precisa de apoio, precisa de incentivo, visibilidade. Então, é isso que eu penso. Então, tem poucos campeonatos. Então, encaixar com o tempo, nosso tempo, é difícil. Mas a gente vai indo assim mesmo, dessa forma. Muito bom, muito bom. Agora, aproveitando perguntar como que você chegou no Palmeiras, né? Aproveitando, conta pra gente como que foi a trajetória dentro do clube, pontos positivos, pontos negativos, como que foi no futebol, como que foi a sensação. Quando eu entrei no Palmeiras, antes de entrar no Palmeiras, eu já era atleta de clube. Eu já tinha participado de futsal, de futebol de campo, já tinha viajado bastante, Santa Catarina, vários lugares, vários estados mesmo. Mas lá no Palmeiras foi a primeira vez que um time, mesmo profissional, de outro nível, né? Como que eu entrei no Palmeiras? Tem um preparador físico, já trabalhou com os surdos na CBDS. Mais ou menos 2013 até 2017. Então, ele conhecia o meu futebol. Ele já tinha me visto jogar, sabia que também que eu poderia ser profissional. Ele ficava me olhando, queria muito que eu evoluísse, né? Em 2020, no começo do ano, teve uma proposta de um convite. E sabia que era meu sonho também, né? Então, primeiro surdo a representar os surdos no Brasil. Então, era a primeira das atletas. Então, eu aceitei a proposta. Eu não esperava, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Nossa, eu lutei muito, de vários times que eu participei, faltava acessibilidade para os surdos, faltava incentivo, né? O futebol feminino também não era muito bem visto naquela época, então foi uma reviravolta. Eu estava fazendo faculdade na época, educação física, faltava um ano para eu terminar. Então, eu pensei em trancar a faculdade e, e realizar o meu sonho no Palmeiras. Foi um desafio muito grande para a minha vida. No primeiro ano,
veio a pandemia, né? Teve essa dificuldade, mas eu consegui pensar de uma forma positiva como os profissionais e os amadores são diferentes, são grupos diferentes. Os profissionais é um outro nível, muita responsabilidade, precisa comer muito bem, dormir certo, precisa cuidar, evitar um pouco de internet, da influência da internet, para você não se perder. Então é muita influência mesmo. Se você conseguir se dar bem, esse desempenho varia muito, a pressão é muito grande. Não pode perder o foco. Tem vários itens importantes. Então, no dia do treino, precisa estar muito bem, muito melhor, né? E a gente vai evoluindo. É muita cobrança mesmo em cima, muita responsabilidade, muito grande. Então, minha rotina no Palmeiras. Durante a semana, de manhã era a parte de academia, treino físico, à tarde contato com bola, né? Junto com o treinador físico. Durante a semana, antes de começar, tinha 20 minutos. Tinha a parte de trabalho. Era mais ou menos 25 meninas que a gente conversava, mas não tinha intérprete, não tinha as orientações com intérprete. Eu sozinha, eu tinha o apoio das meninas, né? Lá no CT, no centro de treinamento, preparador físico me ajudava também. Então, eu comecei a ensinar as meninas uma Libras bem básica para elas, antes de começar o treino, uns 20 minutos mais ou menos. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi se adaptando dessa forma. Sempre tinha, às vezes, gravação de vídeo, encontrava junto com o grupo na preleção, né, antes do jogo, ou antes do treino também, mostrava os vídeos para mim, fazia os ajustes necessários. Também eu acompanhava junto com as meninas alguns erros que tinham que melhorar. Então, de forma negativa, eu penso dessa forma, faltou um pouco de acessibilidade, eu penso. Por exemplo, eu percebi um pouco que as pessoas queriam mesmo aprender a Libras, mas o trabalho de preparação física, às vezes eu ficava um pouco perdida. Passar as informações para mim era um pouco detalhado, era difícil. Então, é sempre de forma resumida, né? Por exemplo, falta de acessibilidade, eu vejo de uma forma negativa. Eu queria mais oportunidade, na verdade. Mostrar o meu futebol de uma melhor forma para eles. Mas foi muito bom essa experiência para mim. O contato com as meninas, nossa, eu evolui bastante. Por exemplo, umas já jogaram na seleção. Nossa, eu falei, uau, via elas na televisão e era perto de mim, as meninas. Então, eu fiquei muito positiva nessa forma. O desafio foi muito grande. Perfeito, bela história, hein? Então, agora, momento Tef como jogadora. Agora, a Tef como professora de educação física, certo? Como você entende, também percebe o que desafio de ensinar o esporte para surdo? Como que você entende? Qual dica você dá para as pessoas que querem trabalhar com esporte de surdo? Vai ser difícil, Clara. A dica para os professores de educação física, para trabalhar tanto com surdo ou com ouvinte, é para incentivar mesmo o surdo no esporte, ter essa empatia, né? A dica que eu falo é incentivar o surdo a participar de esportes, principalmente os jovens, as crianças, estar dentro do esporte.
incentivar para eles participarem mesmo. Também. Travou, não. Travou. Mais. Fale sim. Cara Débora. Tô com uma tosse. Mas é a oscilação de internet, não tem muita coisa para fazer. Não tem o que fazer, né, Renan? Vai. Ó, por exemplo. Aproveita. Então, minha dica para os professores de educação física que são formados, que querem trabalhar com surdos ou com os ouvintes, o principal que eu penso, uma dica importante em relação aos surdos, tem que ter essa empatia, conhecer também as pessoas que trabalham com o esporte de surdos, incentivar mesmo os alunos a praticar esportes, porque participar dos esportes precisa conhecer de verdade, conhecer várias modalidades. Eu percebo que os alunos não conhecem as modalidades, as regras dos esportes, falta essa experiência no esporte. Então, eu penso nisso, que é importante. O professor também não pode deixar livre de escolha assim, para os surdos, né? Tem que ter uma sistematização, conhecer melhor. Tem vários esportes que o surdo pode conhecer, a história dos esportes, como surgiu. É importante o surdo conhecer essas informações. Ele vai se identificando, pode não gostar de um, gostar de outro esporte. Então, eu percebo que é fundamental. E também ter muita paciência, né? Ensinar mesmo, gostar, ensinar com amor. Então, é essa que eu penso, a vontade que eu tenho de passar isso. Por isso que aprendam realmente um esporte. Hoje, o esporte surdo está crescendo muito. Tem muitos jovens que não participam, que estão escondidos, né? Falta essa oportunidade para mostrar para eles o esporte. E assim eles podem evoluir para o futuro, ter mais ainda surdos no esporte. Para terminar, resumindo, nós precisamos passar esse conhecimento mesmo, fazer pesquisa, chamar os surdos, ajudar no que eles precisam, fazer essa adaptação. A gente pensa que é difícil, eu não consigo. Não, tem sim o jeito certo. A gente pode adaptar sim para o surdo participar das aulas. Maravilha, muito bom. Bom, Tef, agradeço a tua participação no projeto do Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Lembrando que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto do Ministério do Esporte. Também não esqueçam de curtir o nosso sinal, né? Compartilhar os vídeos com seus amigos, também estudantes. Lembrando que essa entrevista também está disponível no Instagram, no @cbpp22. Até a próxima. Tchau, tchau.